somos atraídos pela presença de Deus. Cada um de nós que veio aqui nessa noite, nós viemos porque amamos a Deus e porque somos atraídos pela sua presença. É Ele que nos traz para perto dele, é Ele que tem sempre uma palavra de amor para as nossas vidas e quer o melhor para as nossas vidas. E nessa noite nós vamos dar continuidade a uma série que a gente está fazendo nos meses aí de fevereiro e março, sobre esperança renovada. Estamos falando sobre a esperança em Deus, que é renovada a cada dia, porque o nosso Deus, Ele sempre tem coisas novas para nos dar a cada dia. É muito lindo saber que Deus tem sempre coisas novas. Ele é um Deus que nos presenteia, que nos abençoa com coisas novas, com uma nova expectativa, com uma nova esperança. E o título da mensagem de hoje é Dias Melhores Virão. O título não é uma mensagem de autoajuda, dias melhores virão. O que é isso? Todos nós temos uma expectativa no nosso coração de um tempo melhor. Várias vezes nós passamos por momentos na nossa vida que parece quando a gente está assistindo às vezes um filme, uma série, e a gente chega naquela parte chata, que a gente quer apertar o botão para acelerar e passar para a parte boa, que a gente já não aguenta mais aquela parte que está ali chata, cansando. Na nossa vida às vezes é assim. A gente chega em alguns momentos da nossa vida em que a gente não aguenta mais permanecer naquele lugar. Naquele lugar, às vezes, de sofrimento, às vezes num lugar de cansaço, de ansiedade, de depressão, de tristeza, e parece que a gente nunca vai sair daquele lugar. Parece que para sempre estamos presos naquele buraco negro, naquele lugar que não muda, que a situação parece que nunca vai mudar. E a gente tem a perspectiva humana. A perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu escutei outro dia uma história engraçada de um homem que estava conversando com Deus, e Deus falou ao coração daquele homem: olha, para mim, um segundo, é como se fosse 1 milhão de anos para você. E R$1 milhão é como se fosse 1 centavo para mim. E aí aquele homem escutou aquilo e falou: Deus, então me dá 1 centavo. Deus falou para ele: espera 1 segundo. Então a gente às vezes tem uma perspectiva diferente das coisas de Deus. Deus tem o tempo perfeito. O timing de Deus em tratar com a gente é perfeitíssimo. A nossa perspectiva às vezes é imperfeita, mas a perspectiva de Deus é perfeita. Ele nunca falha, Ele intervém no momento certo quando a gente precisa. E eu queria contar um pouco aqui uma história de uma mulher que a Bíblia fala, aliás, a Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia se refere a ela pelo lugar onde ela morava. Ela morava numa localidade chamada Sunem. Quem sabe aqui de que mulher estou falando? Estou falando da mulher sunamita. É um nome diferente, né? Eu tenho uma tia que se chamava Eremita. Olha que nome complexo, né? Eremita. Mas para abreviar a gente chamava ela de Tia Mita. Não sei se melhorava muito, né? Mas o nome dessa mulher é conhecida como mulher sunamita, porque ele era de um local chamado Sunem. E essa é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. É uma história linda sobre o coração de uma mulher que era temente a Deus, que amava a Deus e que procurava buscar a Deus na medida do possível. E o título da mensagem, o que tem a ver a mulher sunamita com o título da mensagem, que é Dias Melhores Virão? Muitas vezes nós nos esquecemos dos sonhos que Deus coloca nos nossos corações. Às vezes a gente está tão envolto nos problemas, nos momentos difíceis, nas dificuldades, que a gente para até de sonhar. A gente está tão cansado, tão desanimado, que a gente fala:
Cadê os meus sonhos? Eu nem me lembro mais dos sonhos que eu tinha, das expectativas que eu tinha em relação ao meu futuro. Parece que o meu futuro se acabou. Eu parei de sonhar, parei de acreditar que existe algo melhor para mim lá na frente. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente pensa em colocar o filme para frente, se a gente pudesse colocar o filme da nossa vida para frente, e a gente pensasse em escapar dos problemas. Outro dia eu tive uma semana tão cansativa, tão difícil, chegando a dormir às vezes 3, 4 horas por noite, porque eu estava escrevendo uma dissertação de mestrado. E eu estava cansadíssimo, porque no dia seguinte a rotina era igual, trabalhando, com uma semana muito puxada. E eu estava tão cansado, e eu estava conversando com a Mari, e ela falou assim, por outras razões também estava cansada, ela falou, poxa, já poderia ser sexta-feira, né? Semana difícil. E eu falei assim, soltei, poxa, já podia ser 2024, né? Vamos passar um tantão para frente, não estou falando nem de chegar ao final de semana, estou falando de avançar. Mas Deus quer que a gente percorra todo o caminho. Ele quer que a gente passe por cada um dos obstáculos, cada uma das dificuldades, porque é dessa forma que o nosso caráter vai sendo formado, é dessa forma que nós somos aperfeiçoados em Deus. Você não é aperfeiçoado só na tranquilidade, sem problemas, sem dificuldade. Por mais chato que seja ou difícil que seja, nós só somos aperfeiçoados em Deus, passando por lutas, por dificuldades e problemas. Claro que na nossa vida vai ter momentos que Deus, não, agora vem o refrigério, descansa meu filho, mas depois a gente sabe que lutas vêm pela frente. Mas o importante é como o nosso coração está diante das lutas. Eu vou enfrentar a luta desanimado, só escutando vozes negativas? Às vezes a gente está tão cansado, tão chateado com as situações, que a gente só pensa no negativo. Nós dizemos que cremos no Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, dizemos que cremos no Deus da ressurreição, mas nós chegamos em casa e o menor probleminha que surge já nos faz perder o ânimo, nos sentir cansados e desanimados. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele é todo poderoso, Ele é capaz de reverter qualquer situação. E é isso que nós temos que crer e acreditar, que temos um Deus vivo, que nos ama e que mesmo que pareça que Ele está em silêncio e não está vendo o nosso problema, Ele sabe no detalhe o que se passa no nosso coração e na nossa mente. E a Bíblia conta essa história sobre essa mulher sunamita. E essa mulher, quem era ela? O que ela tinha de tão especial? Eu vou ler aqui um trecho de 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8, que diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Aquela mulher era uma mulher atenta às coisas. E ela percebeu que aquele homem que passava sempre por ali era um santo homem de Deus. O que nos faz sermos diferentes no mundo? Será que quando as pessoas olham para nós, podem dizer, está passando um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus? Será que a luz de Jesus Cristo está refletindo nas nossas vidas de tal forma que as pessoas possam perceber a diferença que existe em nós? Eliseu tinha esse brilho, e aquela mulher percebeu que aquele homem era um homem de Deus.
E ela falou para o marido, olha, vamos preparar um quarto. Prepararam um home office na casa dela ali para aquele homem, Eliseu. Então colocaram uma cama, foram lá na Casas Bahia, mas se bem que aqui está dizendo que ela era muito rica, talvez tenha contratado um marceneiro, né, um designer, e mandou fazer lá uma cama, uma mesa, colocou uma cadeira e preparou tudo para o conforto de Eliseu. E Eliseu, quando passava por lá, se hospedava na casa dela. E a Bíblia fala que sempre que ele passava por ali, ele parava e descansava ali. Porque ali era o caminho para o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo era o local onde Eliseu estava sempre indo para orar. Alguns historiadores dizem até que no Monte Carmelo existia uma escola de profetas, onde Eliseu ensinava a outros homens sobre as coisas de Deus. E ele passando por ali, dizem que de onde ele estava, de onde ele morava para Sunem era aproximadamente uns 30 quilômetros de distância, então era uma grande caminhada. Ele passava o dia caminhando, chegava lá cansado e descansava, tinha um local ali, um abrigo naquele local. Mas aquela mulher, a Bíblia não entra em detalhes sobre a vida dela, mas ela talvez tivesse sonhos no coração dela que ela tinha se esquecido. Ela estava vivendo uma vida boa, o marido dela era muito rico, ela tinha uma boa situação financeira, mas ela podia pensar, o que mais eu quero da vida? Meu marido é rico, eu tenho uma situação familiar estável, mas às vezes nós temos sonhos que desapareceram, que sumiram dos nossos corações, e era o que se passava com aquela mulher. A Bíblia fala que um belo dia Eliseu se levantou, chamou o servo dele que se chamava Geazi e falou: Geazi, essa mulher tem sido muito boa para conosco. O que a gente pode fazer por ela? Chame ela, Geazi. O servo de Eliseu foi lá, chamou a mulher sunamita e ele perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Posso falar com o rei? Posso falar com o comandante do exército? Olha a influência que Eliseu tinha e o que ele estava disposto a fazer por ela. Mas Eliseu deu uma carteirada, vamos dizer assim, em relação aos contatos, o network que ele tinha, né? As pessoas que eram próximas, ele era próximo do rei. Imagine uma pessoa que pode interceder por você perante o rei. E Eliseu estava disposto a fazer isso por aquela mulher. Mas ela falou: eu não preciso de nada. O meu marido cuida bem de mim. Depois vocês podem ler com calma a história em 2 Reis, capítulo 4, no detalhe. E ela diz isso: olha, não preciso de nada. E Eliseu insistiu e falou com Geazi: mas vem cá, será que a gente não pode fazer alguma coisa por essa mulher? E Geazi, que era um servo muito atento, esperto, observou e falou para Eliseu: Eliseu, a mulher não tem filhos. E o marido dela já é muito velho. Olha a sagacidade, no bom sentido, de Geazi, de prestar atenção nesse detalhe. Já sabia que Eliseu tinha um contato direto com Deus, e Deus poderia, através de Eliseu, fazer um milagre para que aquela mulher tivesse filhos. Geazi teve essa sacada, não foi nem Eliseu. E Eliseu escutou aquilo e falou: chame a mulher. Mandou trazer ela de volta. E ela apareceu. E quando ela vem, Eliseu fala para ela: olha, eu vou ler aqui o versículo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou, e quando ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Ele não falou assim: você vai engravidar, porque nem toda gravidez termina com um filho, infelizmente. Ele já falou direto: ano que vem você estará com um filho nos seus braços. Olha a autoridade daquele homem de Deus.
e falou assim, ela respondeu, retrucou com dúvida, disse: não, meu senhor. Exclamou ela: por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Várias vezes a gente está acreditando e esperando muito por algo, por alguma situação. E a gente fica muito frustrado, muito desanimado, quando aquilo que a gente tanto espera não acontece. E foi aquilo que ela disse: olha, não coloque no meu coração expectativa de algo que eu não sei se vai acontecer. Mas a palavra de Deus já tinha sido declarada. Ela nem pediu, e Deus estava derramando o favor dele sobre a vida dela. Deus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Antes mesmo de você abrir a sua boca e declarar aquilo que você nem sabe que você tinha aquele sonho mais, Deus quer começar a trabalhar nas nossas vidas para que os sonhos que Deus tem para a sua vida se realizem, mesmo que você já tenha se esquecido como aquela mulher se esqueceu. Deus resgatou aquele sonho através da boca do profeta Eliseu, declarou: no ano que vem você vai estar segurando um filho nos seus braços. Talvez você esteja assim também. Você já se esqueceu dos sonhos, mas Deus tem o melhor reservado para a sua vida, porque Ele te ama. E aquela mulher, de fato, um ano depois, estava com um filho nos seus braços. E eu queria falar alguns pontos nessa mensagem. O primeiro ponto é: deposite a sua confiança em Deus. E um texto da Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, capítulo 3, nos versículos de 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Esse texto tem uma outra versão que, quando diz assim, não dependa de seu próprio entendimento, fala: não se estribes no seu próprio entendimento, que é uma versão mais antiga. E o estribo, quando você tem uma sela ali, coloca no cavalo, é onde a pessoa se apoia. E ele está dizendo: não se apoie no seu próprio entendimento, não dependa do seu próprio entendimento, da sua própria maneira de pensar, mas confie no que Deus é poderoso para fazer. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Aquela mulher, ela deu um passo de servir aquele homem de Deus. Ela não sabia, não conhecia ele, mas quando ele passava, ela disse: aquele homem é um santo homem de Deus. Deus usou a vida dela para iniciar o ministério de servir aquele profeta, e ao fazer isso, ela atraiu para si o favor de Deus. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, usando os nossos dons e talentos para servir a Deus, nós automaticamente atraímos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos salvos pela graça, e a graça de Jesus Cristo já nos alcançou, então nós temos direito às promessas que Jesus Cristo, a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas quando nós andamos na presença de Deus e buscamos a sua presença, o favor de Deus se manifesta nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela nem fez uma oração, ela não pediu: Deus, eu quero um filho, mas Deus foi lá e deu para ela um filho. Deus fez com que aquele sonho fosse ressuscitado no coração dela, e ela já estava tão cansada, tão desanimada de no passado ter expectativa de que aquele sonho se realizaria, que ela se sentiu desanimada, frustrada, e não queria escutar nem aquela mensagem que o profeta trouxe para a vida dela. Então o primeiro ponto é: deposite a sua confiança em Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a gente avançasse a nossa vida 1 ano para frente, 2 anos para frente, Deus não ia mudar. O mesmo Deus que te ama hoje vai te amar daqui a 1 ano.
O mesmo Deus que cuida da sua vida hoje, vai cuidar da sua vida daqui a um ano. O mesmo cuidado e proteção que Ele tem sobre a sua vida não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a rocha eterna. Nós precisamos aprender a depositar nossa confiança nele, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo e enfrentando. O segundo ponto que eu queria falar é: tenha esperança e não pare de orar. Orar é falar com Deus. Orar é se abrir. Com a oração você vai adquirindo intimidade com Deus e cada vez mais Ele vai falando com você e você fala com Ele. A voz de Deus é aquela voz silenciosa, você não escuta, mas o Espírito Santo de Deus fala através dele nos nossos corações, na nossa mente, nos guiando, nos dirigindo. E a gente vê aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo dizendo à igreja em Romanos: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Paulo está dizendo, olha, se alegre em nossa esperança. Ele não estava dizendo, se alegre num momento difícil. Não, ele se alegre na esperança. Você não vai colocar o foco no problema. Você vai colocar o foco na esperança que você tem de vida eterna, na esperança que você tem em Jesus Cristo, na esperança de que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. Você se alegra na expectativa de esperança que Deus coloca em seu coração. E é isso que ele está dizendo aqui em Romanos 12, 12. Também diz, sejam pacientes nas dificuldades. Como é importante a perseverança na vida cristã. É muito fácil, né, dizer, não, eu tenho uma fé enorme, mas você tem fé para ter a perseverança de aguentar anos e anos um problema, uma situação difícil? Quantas pessoas eu já conheci que oraram por um determinado pedido, uma situação, às vezes 20, 30, 40 anos. Há casos que a pessoa morre sem ver aquela resposta de oração e depois de morto, que a pessoa já morreu, Deus vai lá e intervém naquela situação. Porque oração, no momento que você faz oração, Deus já escutou. E Deus já comanda dos céus, né, para que as coisas comecem a acontecer a partir da sua oração. Mas cabe a nós acreditar e confiar que Deus é poderoso para fazer, mesmo que não estejamos vendo nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma expectativa. Confie na esperança, alegre-se na esperança. E Paulo diz aqui, e não pare de orar. Eu aprendi desde criança, quando você orar por alguma coisa, né? Se você está pedindo a Deus, e você já pediu, Deus já anotou, né? Está escrito, por exemplo, Deus, eu estou precisando muito, sei lá, mudar dessa casa onde eu estou, preciso ir para um lugar novo, prepara, Deus. A oração já foi feita. Você pode começar a agradecer a Deus, falando, Deus, pela fé eu já te agradeço pelo lugar que você tem preparado novo para eu ir. Deus, e comece a agradecer, isso é oração. Você está falando com Deus todos os dias, conversando com Ele. Você pode falar, por exemplo, sobre essa casa todos os dias, de manhã à tarde. Deus não vai se incomodar com a sua oração. Você pode conversar com Deus e Deus quer escutar todos os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios. Que pai e que mãe não gosta quando o seu filho abre o seu coração e fala as coisas? A gente hoje em dia, nos dias de hoje, especialmente na fase da adolescência, muitos pais se preocupam, poxa, meu filho, minha filha conversa com todo mundo menos comigo. Se abre para os amiguinhos na escola, na faculdade, com todo mundo, mas não fala comigo. Imagine Deus, que tem seus filhos e os seus filhos não conversam com Ele. Nós, como filhos de Deus, temos que estar nos abrindo com o nosso Pai, falando com Ele, escancarando para Deus a nossa vida. Mas ora, Deus já não conhece cada detalhe da minha vida, por que eu vou falar para Ele? Porque Deus quer te ouvir, Deus quer ter relacionamento com você, comunhão com você. Ele não vai se cansar de te ouvir. Deus não é ser humano que se cansa. Enquanto você dorme, Deus está acordado, zelando e cuidando da sua vida.
Enquanto você descansa, Deus não descansa. A Bíblia fala que não dormita nem descansa o guarda de Israel. Ele cuida de você mesmo quando você está desapercebido da presença de Deus na sua vida, porque Ele te ama e quer o melhor para você. O ponto 3 que eu queria falar é: Deus tem um plano perfeito. Pode ser que você ache que o plano de Deus para a sua vida não é muito bom, porque o plano de Deus para a sua vida pode ser contrário àquilo que você espera. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Quantos planos todos nós fazemos? Não tem nada de errado em você planejar as coisas, em você ter sonho, em você ter expectativas com relação ao seu futuro. Mas há várias vezes que a gente planeja certas coisas e as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Continue fazendo planos, continue orando, mas a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Eu gosto muito daquele salmo que diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Se você está andando numa noite muito escura, sem iluminação, tem grande chance de você tropeçar e cair. Mas quando você reconhece que a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os seus caminhos, você vai andar e não vai tropeçar e não vai cair. Você pode até enfrentar os desafios do caminho, de caminhos tortuosos, caminhos com obstáculos, mas você vai permanecer firme na direção da luz que Deus vai abrindo no teu caminho. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, de meditarmos na palavra de Deus. Quando eu falo em meditação, não estou falando daquela meditação oriental, né, de ficar introspectivo no sentido de cabeça vazia. Não, eu estou falando de meditar conscientemente, de maneira ativa, refletindo na palavra de Deus. Quando nós meditamos, por exemplo, num versículo, se você pega lá o versículo Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você fica pensando naquele versículo e remoendo e ruminando aquele versículo, você está meditando. E a palavra de Deus diz em Salmo capítulo 1, quando fala sobre a pessoa que é bem-aventurada, fala que a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto da estação própria e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia não está dizendo que algumas coisas que fizer vai dar certo ou não, mas fala prosperar. Não está falando vai dar certo, vai prosperar. E prosperar é ir na direção do propósito que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem essa promessa de Deus lá em Salmo capítulo 1. Tudo quanto fizer prosperará. Quem? Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, você fecha na sua mente espaço para vozes negativas. Porque o dia inteiro, as coisas do mundo, as vozes negativas tentam bombardear a nossa mente. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você é um fracassado, você é um derrotado, você é um pecador. Você acabou de pecar, como é que você vai falar com Deus? O dia inteiro o nosso inimigo tenta nos colocar para baixo e nos fazer sentirmos derrotados, frustrados, cansados, desanimados. Mas nós temos um Deus que nos ama. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não existe pecado que o Senhor Jesus Cristo não possa te perdoar. E você às vezes fica se condenando quando Jesus Cristo já te perdoou, Jesus Cristo já te redimiu, já te transformou. Mas as vozes do inimigo ficam martelando. Por isso a importância de meditarmos na palavra de Deus, de estarmos com a nossa mente cheia da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus a cada dia. Deus tem um plano perfeito. Aquela mulher sunamita recebeu aquele presente de Deus, que era aquele filho que ela já nem mais esperava.
E aconteceu que depois de um tempo, um belo dia, aquela criança que já estava maior, grande, estava com o pai no campo. O pai era próspero, tinha lá uma plantação e o filho estava lá num dia de sol. E aquele menino desfaleceu naquele campo e aquele pai fez o que a grande maioria dos pais faz. Leva lá para a mãe. O menino passou mal, o pai rapidamente falou, chama a mãe, entrega para a mãe do menino. E ele foi lá, levaram aquele menino para a mãe, e a Bíblia diz que a mãe ficou com aquele menino no seu colo, nos seus joelhos, até por volta do meio-dia, e aquela criança morreu. Que presente foi esse que Deus deu? Aquela mulher tinha dito para Eliseu, falando, olha, não me traga falsas esperanças, falsas expectativas, e o filho da promessa que Eliseu falou, olha, ano que vem você vai estar com esse filho, a promessa que se concretizou, aquele filho tão amado morreu. Qual seria, a nossa reação? Aquela mulher ficou extremamente triste, perdeu o filho dela naquele momento, mas ela não desanimou. A Bíblia conta que ela estava na casa dela e o marido estava no campo, ela nem falou, manda avisar que meu filho morreu. Ela simplesmente pegou aquela criança, levou para aquele quartinho que ela preparou para o profeta Eliseu, colocou o filho dela deitado naquela cama, na cama do profeta. Foi você que profetizou que eu teria um filho, vou colocar na tua cama. Mandou avisar o marido, olha, chama o moço, prepara aí os jumentos, que eu vou até o profeta. Aí o marido falou, mas não é festa de lua nova, não tem nenhuma celebração dentro do culto judaico, nesse momento. O que você vai falar com o profeta Eliseu? A gente nunca vai ao encontro dele, ele vem aqui. E ela falou, não, eu vou até lá. E ela foi junto com um servo, montou um jumento e correu atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava lá no Monte Carmelo, orando. E quando aquela mulher estava no monte, ele observou ela se aproximando. Ele manda Geazi, o servo, desce lá e veja com ela se está tudo bem. E a Bíblia fala que Geazi correu e disse, está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu, sim, está tudo bem. Quantas vezes perguntam para a gente, e aí, está tudo bem? A gente começa a mensagem no WhatsApp assim, está tudo bem? Começa e-mail, oi, bom dia, tudo bem? É quase que algo mecânico. Educação, perguntar se está tudo bem. E foi o que Geazi perguntou para ela, e ela respondeu, está tudo bem. Pelo contrário, olha a fé dessa mulher. O filho morto lá no quartinho de Eliseu, e ela diz, está tudo bem. E ela foi na direção de Eliseu. Eliseu percebe-se que ele não tinha muito contato direto com as pessoas. Era Geazi para lá, Geazi para cá, manda falar. Então talvez na cabeça de Eliseu, mandou o servo correr na frente até para já despachar a mulher logo. Dizendo, olha, tá tudo bem, o que você quer, Por que antecipar essa pergunta? E ele mandou Geazi perguntar para ela o que ela tinha, se estava tudo bem. E a gente vê que quando a Bíblia fala no versículo 27, mas quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, ela querendo chegar perto de Eliseu, e Geazi, o servo, não chega perto. Eliseu era praticamente uma celebridade ali, naquele tempo, porque ele era um homem de Deus, a pessoa mais importante ali que Deus usava como instrumento para trazer profecias e promessas para Israel. E aquela mulher tentando chegar perto de Eliseu. E aí diz assim, então a mulher disse, acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi, prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá, não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino,
Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Ela estava ali confiante, persistente, com aquela convicção de mãe, com aquela fé que Deus colocou no coração dela. Não, Eliseu, você vai resolver o problema. Foi da sua boca que partiu a determinação, a promessa de Deus de que eu teria um filho. Agora você vai resolver esse problema. Não adianta mandar seu servo Geazi, não. Quero que você vá lá. Ela foi muito firme no posicionamento dela. E aí, a Bíblia conta que ela foi, né, acompanhada de Eliseu e de Geazi. Mesmo assim, Geazi foi na frente, colocou o cajado sobre o menino, mas não aconteceu nada, porque Deus queria que Eliseu fosse lá. A gente às vezes fica feliz num primeiro momento com aquilo que Deus faz nas nossas vidas, e de repente a gente começa a reclamar até daquilo que Deus fez por nós. Em um estágio da nossa vida a gente quer muito certa coisa, e depois que a gente recebe, depois de um tempo, parece que a gente não quer mais saber daquilo. Quando o povo de Israel estava querendo comer um alimento diferente, Deus foi lá e mandou o maná. Pouco tempo depois, o povo de Israel estava reclamando: poxa, maná todo dia, não aguento mais maná. A gente faz isso também. Nós não somos diferentes do povo de Israel, às vezes, quando se trata. Somos seres humanos. E às vezes a gente se esquece: Deus me deu essa bênção, e daqui a pouco a gente está, poxa, e agora? E aquela mulher que estava felicíssima com aquele presente que ela ganhou, quando ela já nem mais esperava, de repente aquele presente foi tirado dela, aquela bênção foi tirada dela. E a Bíblia fala que Eliseu foi até aquele quarto, entrou no quarto, e ele se deitou sobre o menino morto naquela cama. A Bíblia fala, tem coisas da Bíblia que são misteriosas, né, que a gente não entende. Jesus, quando foi curar o cego, cuspiu no chão, fez uma laminha ali, pegou aquela lama, colocou no olho do cego, e aquele cego foi curado. Tantas histórias, né, na Bíblia que parecem estranhas. Eliseu, aquele profeta, entrou no quarto, se deitou sobre a criança morta, face a face com a criança, mão com mão, ali ó, e orou ao Senhor, e Deus ressuscitou aquela criança. Você pode estar num estágio, num momento da sua vida, que você acha que os dias melhores já ficaram para trás, mas o nosso Deus, Ele não muda. Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele está sempre pronto a renovar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. A Bíblia fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã Deus tem fresquinho para você, uma misericórdia nova, uma esperança nova. Não comece o seu dia reclamando, comece o seu dia agradecendo a Deus por aquele dia, e declarando a palavra dele, a vitória dele sobre a sua vida. Memorize, que seja um versículo da palavra de Deus, um trecho, e comece a declarar. Crie o hábito: eu vou dormir meditando na palavra de Deus, eu vou dormir falando com meu Deus, eu vou acordar falando com meu Deus. E você vai ver que Deus vai começar a mover as coisas na sua vida. Que diferença, né? Você acorda já, né? Às vezes a gente acorda igual um zumbi, né? Tem pessoas que são mais matutinas, tem pessoas que são mais noturnas. É normal, Deus nos fez assim, cada um com as nossas características e diferenças. Mas a diferença que faz você colocar o pé para fora da cama, declarando: esse é um dia de vitória. Aquele versículo: alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Se a gente muda, né, a forma de pensar, a forma de agir, Deus começa também a mudar a forma como nós enxergamos o mover dele nas nossas vidas. A perspectiva muda.
E eu queria terminar lendo um versículo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esse versículo é muito conhecido. Ele diz assim: porque eu sei, Deus falando, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Olha só, Deus tem um plano para cada um de nós. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, e antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, Ele nos escolheu. Ele já tinha um plano, antes de fazer o universo, Deus já tinha um plano para cada um de nós. E o plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. Ah, mas por que o apóstolo Paulo morreu? Esse era o plano de Deus para a vida dele. Ele teve um curto espaço de tempo, poderia ter vivido mais, mas Deus usou ele para impactar milhões e milhões de pessoas. Cada um, às vezes, o plano que a gente tem para a nossa vida é de, vou me aposentar naquela ilha, na praia. Mas isso fala muito, às vezes, do que nós temos alimentado o nosso coração. Será que nós temos buscado primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós nos aproximamos cada dia mais de Deus, e até a nossa forma de orar muda. Nós começamos a fazer orações alinhadas com os planos, perspectivas e propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque quanto mais comunhão com Deus, mais intimidade, mais a gente começa a compreender a maneira de Deus agir e trabalhar em nós. É interessante nessa história de Eliseu, que quando ela estava se aproximando, Eliseu falou uma frase aqui muito interessante. Quando ela foi se aproximando de Deus, quando ele chegou, disse assim: deixa em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Olha só o naipe, né? O nível do relacionamento que Eliseu tinha com Deus. Era normal que, quando a situação se aproximava, Deus já falava com Eliseu: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquela pessoa está com esse pensamento. Olha o que ele falou aqui. Ele disse, né, mas o Senhor não me revelou o motivo. Ele disse que o normal era que Deus revelasse para ele o motivo, mas propositadamente naquele momento Deus não revelou para ele que aquela mulher vinha angustiada, sofrendo, amargurada. Deus conhece o nosso coração mais do que ninguém. Nós precisamos confiar no plano perfeito de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vamos nos colocar em pé. Só o Espírito Santo de Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós aqui. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite, como diz a canção, né? Fomos atraídos pelo Senhor para estarmos aqui nessa noite. E eu queria fazer uma oração. Vou pedir, se você puder, por favor, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar e falar com Deus e apresentar a Ele as nossas vidas, aquilo que está no nosso coração. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Senhor, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. A gente pode estar passando nesse momento por uma situação muito difícil, como aquela mulher sunamita enfrentou o dia que ela perdeu o filho dela. Mas Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a mesma fé, a mesma esperança, de saber que Deus é poderoso para ressuscitar os nossos sonhos. Deus é poderoso para fazer com que a gente creia em um futuro melhor.
Ainda que a gente já esteja desanimado, cansado, sem expectativa, nós cremos num Deus que é todo poderoso, que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nessa noite tocar no coração de cada vida aqui, trazendo paz, esperança, confiança em um futuro melhor, em um futuro que está nas mãos de Deus, que está sob a guarda do Deus Altíssimo, o El Shaddai, aquele que é poderoso para fazer, Pai, o inesperado nas nossas vidas. Se você entrou nessa noite, se você está nos escutando pelo YouTube, pelo Instagram, se você está aqui com a gente, eu quero fazer uma oração rápida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, repita comigo: meu Deus, meu Senhor Jesus, nessa noite, nesse momento, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo possa entrar na minha vida e fazer no meu coração a Sua morada. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, entrego a minha vida a Ti, faça algo novo em mim. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de paz, cheios de confiança naquilo que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, sem escutar as vozes negativas do inimigo, mas confiando naquilo que Jesus Cristo fez e vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada. Deus seja louvado.